Ó, pessoal, ó, o próximo exercício que eu quero ver com vocês é esse daqui. É o 5, ele é um exercício proposto, tá? Ele já não era resolvido. Ele é muito parecido com o anterior. Só que, ao invés da gente ter uma corda aqui em 90 graus, a gente tem uma corda aqui que está formando um ângulo de 60 graus. Estão vendo? Tá? Então a gente vai ter que tomar mais cuidado, porque a gente vai ter que decompor as forças aqui também, no de baixo e no de cima. Certo? Então o sistema representado na figura abaixo está em equilíbrio. Beleza, então a somatória das forças aí vai ser igual a zero. Certo? Sabendo que a carga pendurada tem peso de módulo igual a 200 newtons, então esse bloquinho aqui tem 200 newtons, está exercendo uma força de 200 newtons, ele pede para você determinar o módulo da tração exercida pelos fios OA, então o que liga, né, o ponto A ao ponto O, e o fio que liga o ponto O ao ponto B, certo? Admitindo que eles sejam inextensíveis, quer dizer que esses cabos aqui eles não esticam, tá? E tem uma massa desprezível, a gente não vai ter massa também. E ele dá alguns dados, né? Que o seno de 30 graus é igual a cosseno de 60 graus, que é 0,5, e o seno de 60 graus é igual a cosseno de 30 graus, que é 0,87, tá? Aí tem diversos modos, né, para vocês terem que usar esses cossenos de 30, mas a gente não vai precisar não, ok? Eu vou fazer de um outro jeitinho aí, que a gente não vai precisar desses cossenos de 30 aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui. Então, ó, pessoal, esse daqui é o exercício 5 proposto, né? Ok? Bom, e é o seguinte, né? Ele representa um sistema aqui, é muito parecido com o exercício anterior, só que aqui tem um ângulo, ó, tá? Tem um ângulo de 60 graus aqui e um ângulo de 60 graus aqui, tá? Ele dá o cosseno de 60, deixa eu ver aqui, tá? O cosseno de 60 é 0,5 e o seno de 60 é 0,87. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? E ele dá que o peso aqui também do bloco é de 200 newtons. Então a força exercida pelo bloco aqui no ponto O é de 200 newtons. Então a gente vai chamar essa cordinha aqui, ó, de A, essa cordinha de B. Ok? Certo? E vamos calcular aí a tração que está sendo exercida no A e no B. Certo? Então, como de costume, né? A gente vai fazer a primeira coisa é um diagrama de corpo livre, certo? E a gente vai considerar aqui, ó, o ponto O, certo? Ponto O, ponto de origem. Então, tem um bloquinho aqui de 200 newton aplicando força nesse ponto O, né? Então a gente tem essa força peso sendo aplicada, ok? Aí a gente tem essa cordinha aqui, ó, a 60 graus, né? Que a gente vai ter que decompor as forças em componente X. Então eu vou chamar aqui de AX. E aqui, ó, de AY. Beleza? E essa outra força aqui, ó, está sendo exercida também com um ângulo de 60 graus. E eu vou chamar essa componente aqui de componente BY, porque essa é a cordinha B. E essa componente aqui de BX. Certo? Então percebam, pessoal, que no ponto de origem aqui, ó, todas as forças eu já decompus e já sei o que está acontecendo. Tá? Então, ó, se está em equilíbrio, a somatória de todas essas forças aqui tem que ser igual a zero. Não tem jeito. Ok? Beleza? Então vamos fazer primeiro, ó, uma análise na componente Y desse nosso sistema aqui. Então a somatória das forças em Y tem que ser igual a zero. Então nós vamos ter, ó, em Y, nós vamos ter indo para cima BY. Certo? Indo para baixo, então sinalzinho negativo, AY. E também indo para baixo, a força peso. Isso daqui vai ser igual a zero. Ok? Beleza? E aí, olha, para a gente achar BY, vamos olhar com calma, tá? BY aqui, ó,
se o nosso ângulo de 60 está aqui, BY é o nosso cateto oposto. Então a gente vai usar seno para calcular o BY. Então o BY aqui é B vezes seno de 60, certo? Menos o AY, pessoal, ele está aqui, ó, tá vendo? É esse cara aqui que está refletindo essa parte de baixo aqui do nosso ângulo. Se o ângulo está aqui, ó, e o AY está aqui, tá vendo? Ele é o cateto adjacente. Então a gente vai ter que falar que o A vezes cosseno de 60, ok? Menos a força peso, que é igual a zero, certo? Agora vamos substituir os valores? Olha só, ó. Seno de 60 é 0,87, então a gente tem 0,87 vezes B, menos cosseno de 60 é 0,5, 0,5 vezes A, menos a força peso, que é 200, eu vou passar ela para o outro lado, vai ficar 200, ok? Percebam, pessoal, que a gente tem uma equação e duas incógnitas, B e A, que é a tração na corda B e tração na corda A. Tá? A gente não consegue resolver isso porque a gente tem só uma equação, eu vou chamar ela de equação 1, e a gente tem duas incógnitas. Ok? Então, ó, eu tenho que analisar o outro eixo, que é o eixo x. Então, a somatória das forças em x tem que ser igual a zero. Tá? Para isso acontecer, Bx está indo para positivo e AX está indo para negativo. E isso daqui vai ser igual a zero. Tá vendo? Não tem outras forças atuando sobre esse ponto ρ aqui. Tá? É só Bx e AX. Certo? Para eu calcular Bx, olha só. Ela é um reflexo desse cateto adjacente aqui de cima. Tá? Então eu vou falar que B vezes cosseno de 60 é esse Bx, menos o AX, pessoal. Vejam que ele é oposto a esse ângulo de 60 aqui. Então eu vou falar que o meu AX é A vezes seno de 60. E isso vai ser igual a zero. Tá? Cosseno de 60 é 0,5 vezes B, né? Menos seno de 60, 0,87 vezes A. Isso aqui vai dar zero. Olha só, a gente tem de novo uma outra equação com duas incógnitas. Olha que bacana. Agora nós temos duas equações e duas incógnitas. A gente consegue resolver um sistema. Lembram de sistema? Tá? E como é que era sistema? Vocês devem ter visto lá no ensino fundamental, né? Se não viram, a gente vai ver agora. Olha só, eu vou montar meu sistema. 0,87 vezes B, que é a equação 1, tá? Eu vou até falar ela aqui. 1. 0,87 vezes B menos 0,5 vezes A é igual a 200. E a equação 2 é 0,5 vezes B menos 0,87 vezes A é igual a zero. Tranquilo? Bom, para resolver esse sistema lá, o que a gente tinha que fazer, né? A gente tinha que escolher uma das duas equações, isolar uma incógnita, né, para saber o valor dela em função da outra incógnita e substituir na outra equação, certo? Eu vou escolher essa daqui, ó, de baixo, porque ela é igual a zero. Eu acho que fica mais fácil, tá? E também vou isolar o B, porque a gente tem um sinal... Opa, peraí que eu acho que eu errei o sinal. Ah, não, tá certo. Menos com menos aqui. Não, tá tudo certo. Certo? Então eu vou isolar essa daqui, ó, porque ela está igualada a zero, né? E eu vou isolar o B, porque aí eu deixo esse A positivo para o lado de lá. Então vamos lá, ó. Vai ficar o seguinte, 0,5B é igual a 0,87A, né? Porque eu passei para o lado de lá. Então eu sei que B é 0,87 de A dividido por 0,5. Tá? Se eu fizer essa continha aqui, pessoal, eu vou ter que 0,87 dividido por 0,5 vai dar aproximadamente 1,7A. Aproximadamente, tá? Dá um número quebrado aí, mas aproxima para 1,7. Ok? Então, olha só. Se B vale 1,7A, a gente consegue substituir esse valor aqui, ó, nessa equação de cima.
tá? Como que vai ficar isso? Ó, vai ficar, eu vou colocar aqui na frente, ó. 0,87 vezes 1,7A menos 0,5A é igual a 200. Beleza? Bom, eu fazendo essa conta aqui, ó, 0,87 vezes 1,7A, isso daqui vai dar mais ou menos 1,5, tá? A gente arredondando, vai dar 1,479, mas arredondando para 1,5. Menos 0,5A é igual a 200. Ok? Bom, 1,5A menos 0,5A, eu vou ter 1A é igual a 200. Então, se eu dividir esse 1 aqui para o outro lado, né, passar ele multiplicando para lá, eu vou ter que o A vale 200 newton. Ok? Então, a força que essa corda A aqui está exercendo no ponto O é de 200 newton. Pô, se eu tenho o valor de A, é só substituir nessa equação aqui para achar o valor de B. Tá? Então, o meu B vai ser igual a 1,7 vezes A, que é 200. 1,7 vezes 200, daqui vai dar 340 newton. Beleza, pessoal? Bom, essa daí pode confundir um pouquinho, né? Porque a gente tem que analisar todas as forças que estão agindo sobre o corpo. Beleza? E a gente vai alcançar aí, né? Vai chegar em um sistema de equações. Duas equações para duas incógnitas. E aí a gente resolve o sisteminha. Ok, pessoal? E também outra coisa que pode atrapalhar vocês é que a gente tem aí valores quebrados, né? O livro fez uma coisinha com valores quebrados. Mas a gente arredondou e chegou nos valores aí. Tudo bem? Bom, então vamos para o próximo exercício, né?